Tem um bilhete no meu painel até hoje que eu nunca consegui jogar fora. E toda vez que olho para ele, sinto um arrepio que sobe pela nuca e fica ali, me lembrando daquela noite. Meu nome é Reinaldo, mas todo mundo me chama de Renatão. Tenho 53 anos, 28 deles dedicados à estrada. Comecei nessa vida ainda jovem, com 19 anos, como ajudante de um tio que rodava o Brasil inteiro, levando carga de um lado para o outro. Aprendi a trocar pneu no acostamento, a calcular diesel na cabeça, a dormir 3 horas e acordar pronto para mais 12 de volante. Aprendi também a respeitar a estrada, porque a estrada ensina quem tem humildade para escutar. Já rodei praticamente todo esse país. Conheço cada pedaço de asfalto entre o Rio Grande do Sul e o Amazonas. Já passei por serra, que te faz rezar em cada curva. Já atravessei a madrugada inteira em estrada reta sem fim. Já vi temporal que parecia castigo divino. E já senti aquele calor do meio-dia que derrete até a vontade de respirar. Mas de tudo que eu vi, de tudo que eu vivi nesses anos todos, tem uma noite que não sai da minha cabeça. Uma noite que mudou a forma como eu enxergo as coisas. Foi em 2018, no mês de agosto. Inverno seco, daqueles que deixa a garganta áspera e os lábios rachados. Eu estava rodando sozinho, levando uma carga de peças automotivas de São Paulo até Goiânia. Não era uma viagem das mais longas, mas tinha prazo apertado. O cliente queria a mercadoria lá na segunda-feira cedo, e eu tinha saído de Guarulhos numa sexta à tarde, depois de esperar quase 5 horas para a carga ser liberada. Vocês que conhecem essa vida sabem como é, né? Às vezes você perde metade do dia esperando carimbo em papel. Quando finalmente peguei a estrada, já eram quase 7 da noite. O trânsito estava pesado saindo da Grande São Paulo, como sempre. Caminhão atrás de caminhão, todo mundo querendo ganhar a estrada antes que escurecesse de vez. Eu fui com calma, sem pressa de brigar por espaço. Já aprendi que a estrada não premia quem corre, premia quem chega. Parei para jantar num posto ali perto de Limeira, por volta das 9h30. Comi um filé com arroz e feijão. Tomei um café bem forte, abasteci o tanque e segui viagem. A ideia era rodar até Ribeirão Preto, dormir umas 4 horas num posto que eu conhecia, e depois seguir até Goiânia na manhã de sábado. Calculei que chegaria lá no fim da tarde, com tempo de sobra para descansar no domingo e fazer a entrega na segunda bem cedo. Mas as coisas não saíram como eu planejei. A noite estava fria, mas não desagradável. O céu estava limpo, cheio de estrelas. Eu gosto de rodar nessas noites assim, sabe? Quando a lua está clara e você consegue ver a estrada se estendendo quilômetros à frente. Dá uma sensação de liberdade que é difícil de explicar para quem nunca viveu isso. É você, o caminhão, a estrada e o universo inteiro em volta. Nada mais importa naquele momento. Eu estava ouvindo rádio, pulando entre estações, música sertaneja, notícias, programas de madrugada. Tem uma coisa reconfortante em escutar vozes humanas quando você está sozinho na escuridão. Mesmo que seja um locutor falando de assuntos aleatórios, aquilo te faz companhia. Te lembra que você não está completamente isolado do mundo. Passei por Ribeirão Preto por volta da 00:30. Pensei em parar, como tinha planejado, mas eu estava me sentindo bem, disposto, sem sono. Aquele café tinha funcionado. Decidi seguir mais um pouco, ganhar uns quilômetros. Sempre dá para parar mais à frente, pensei. Sempre tem um posto, um lugar seguro. Foi aí que as coisas começaram a ficar diferentes. Quando você roda de madrugada com frequência, desenvolve uma espécie de intuição. Você sente quando algo não está certo. Pode ser um barulho diferente no motor, uma vibração estranha no volante, ou simplesmente uma sensação no ar. Naquela noite, depois que passei Ribeirão, comecei a sentir isso. Um desconforto que eu não sabia explicar. A princípio, achei que fosse cansaço chegando. Às vezes o corpo engana a gente, né? Você acha que está bem, mas o organismo está pedindo descanso. Abri o vidro para deixar o vento bater no rosto, aumentei um pouco o volume do rádio, mas a sensação continuava ali.
um incômodo no peito, como se eu tivesse esquecido algo importante. A estrada estava vazia, quilômetros e quilômetros sem ver outro veículo. Isso não é incomum na madrugada, mas naquela noite parecia mais intenso. Era como se eu fosse o único ser humano acordado naquele pedaço do mundo. O rádio começou a chiar, a perder o sinal. Mudei de estação, mas todas pareciam estar com interferência. Acabei desligando. O silêncio que veio depois foi pesado. Só o ronco do motor e o som dos pneus no asfalto. Eu continuei dirigindo, atento, meio esperando alguma coisa acontecer, mas sem saber exatamente o que. Foi quando eu vi ela pela primeira vez. Uma figura parada no acostamento. À distância, com os faróis ainda não alcançando direito, parecia apenas uma sombra. Mas conforme fui me aproximando, a luz do caminhão foi revelando uma mulher. Ela estava de pé, parada, sem fazer nenhum gesto. Não estava acenando pedindo carona, não estava com o braço levantado, nada. Só parada ali no meio da madrugada, no meio do nada. Meu primeiro instinto foi seguir em frente. Eu não costumo dar carona, especialmente de madrugada, especialmente para desconhecidos em lugares isolados. A estrada ensina a gente a ser cauteloso, mas alguma coisa me fez tirar o pé do acelerador. Alguma coisa me fez diminuir a velocidade. Quando passei por ela, nossos olhares se cruzaram por uma fração de segundo, e eu vi nos olhos daquela mulher uma urgência, um pedido silencioso tão intenso que me atravessou. Não era medo, não era desespero, era outra coisa. Era como se ela soubesse que eu ia parar, como se ela estivesse esperando por mim especificamente. Pisei no freio. O caminhão chiou devagar até parar uns 50 metros à frente. Fiquei ali parado, com o motor ligado, as mãos no volante, me perguntando o que diabos eu estava fazendo. Olhei pelo retrovisor. Ela continuava parada no mesmo lugar, apenas me observando. Respirei fundo e engati a ré. Quando cheguei perto dela novamente, abri o vidro. A mulher se aproximou. Ela aparentava uns 40 e poucos anos. Vestia uma roupa simples, uma calça jeans e uma blusa de manga comprida azul marinho. O cabelo estava preso num rabo de cavalo. O rosto dela era comum, sabe? Daquelas pessoas que você cruza na rua e não lembra depois. Mas os olhos tinham uma profundidade que me deixou desconfortável. Boa noite, eu disse, tentando parecer natural. Tá precisando de ajuda? Ela olhou para mim por alguns segundos antes de responder. Quando falou, a voz era calma, baixa, mas firme. Preciso que você me faça um favor. Não foi, pode me dar uma carona? Ou, meu carro quebrou. Foi direto, um favor. Que tipo de favor? Perguntei, já meio ressabiado. Ela enfiou a mão no bolso e tirou um envelope amarelo pequeno, daqueles de carta antiga. Me entregou pela janela. Preciso que você entregue isso em Goiânia. Peguei o envelope meio sem jeito. Era leve. Parecia ter apenas um papel dentro. Não tinha nada escrito do lado de fora, nenhum endereço, nenhum nome. Entregar para quem? Onde? Ela me deu um endereço. Falou devagar, como quem queria ter certeza de que eu ia memorizar. Rua Dona Gersina, número 112, setor Campinas. Repetiu 2 vezes. E quem vai receber? Insisti. A pessoa vai estar esperando, ela disse, como se isso fosse óbvio. Eu fiquei olhando para o envelope nas minhas mãos, depois para ela, tentando entender a situação. Moça, olha, eu não costumo fazer essas coisas, sabe? Não te conheço, não sei o que tem aí dentro. É só uma carta, ela interrompeu suavemente. Nada de valor, nada ilegal. Só preciso que chegue até essa pessoa. E por que você não manda pelos correios? Ou por que não leva você mesma? Ela desviou o olhar pela primeira vez, olhando para a escuridão da estrada à frente. Eu não posso ir até lá, e isso precisa chegar amanhã. Tinha algo na forma como ela disse aquilo. Uma tristeza, talvez, ou uma resignação, sei lá. Você mora aqui perto? Perguntei, olhando em volta. Não tinha nenhuma casa à vista, nenhuma luz, nada que indicasse qualquer tipo de habitação.
Já morei, ela respondeu. E aquela resposta estranha me deixou ainda mais confuso. Fiquei ali, segurando o envelope, dividido entre a vontade de devolver e sair dali e uma curiosidade esquisita que estava crescendo dentro de mim. E tinha também aquela sensação que eu não conseguia ignorar, de que aquilo tudo tinha um propósito, de que eu tinha parado ali por algum motivo que ia além da minha compreensão. Tá bem, acabei concordando, quase sem perceber que tinha dito isso em voz alta. Eu entrego. O rosto dela se iluminou com um meio sorriso, um alívio genuíno. Obrigada, de coração, obrigada. Não precisa agradecer, moça. Eu tô indo para Goiânia mesmo, não é problema. Ela deu um passo atrás, afastando-se do caminhão. Você não vai querer uma carona até algum lugar? Ofereci, meio na obrigação. Não precisa, eu já estou onde preciso estar. Outra frase estranha. Comecei a ficar incomodado com aquele jeito dela de falar. Certo, então. Boa sorte aí, disse, sem saber bem o que mais falar. Ela acenou levemente com a cabeça e ficou ali parada, me observando. Engrenei a marcha e voltei a seguir viagem. Olhei pelo retrovisor e vi ela ainda parada no acostamento, uma figura solitária ficando cada vez menor até desaparecer na escuridão. Coloquei o envelope no porta-objetos e tentei voltar a me concentrar na estrada. Mas a cabeça não parava. O que tinha acabado de acontecer? Quem era aquela mulher? Por que ela estava ali, sozinha, na madrugada, no meio do nada? E que carta era aquela? Peguei o envelope de novo. Senti o peso, olhei contra a luz do painel, dava para perceber que tinha um papel dobrado dentro, nada mais. Pensei em abrir, mas algo me impediu. Não era medo, era respeito, talvez. Ou a sensação de que aquilo não me pertencia. Voltei a colocar o envelope no porta-objetos e continuei rodando. Mas aí as coisas ficaram mais estranhas ainda. Uns 20 minutos depois, eu passei por um posto de gasolina. Estava fechado, completamente escuro, mas tinha uma placa iluminada indicando que era o posto Estrela do Sul. Segui em frente. Mais uns 15 minutos de viagem e eu passei por outro posto também fechado. Olhei para o nome. Posto Estrela do Sul. Pisquei os olhos, confuso. Devia ter lido errado, pensei. Cansaço pregando peça. Mas aí, mais 15, 20 minutos depois, passei pelo mesmo posto de novo. A mesma fachada, a mesma placa, tudo idêntico. Meu coração começou a acelerar. Isso não fazia sentido. Eu estava seguindo em frente o tempo todo, sem voltar, sem pegar retorno. Como eu podia estar passando pelo mesmo lugar 3 vezes? Diminuí a velocidade e comecei a prestar mais atenção. Tudo parecia normal. A estrada estava reta, bem sinalizada. Não tinha neblina, não tinha nada que pudesse estar confundindo minha visão. Mas mesmo assim, aquela sensação de déjà vu não me abandonava. Olhei para o painel. O odômetro estava funcionando normalmente, os quilômetros aumentando, o tanque de combustível diminuindo aos poucos. Tudo indicava que eu estava sim avançando. Mas alguma coisa não batia. Foi quando o rádio voltou a funcionar sozinho. Eu tinha desligado ele há tempos, lembra? Mas de repente começou a tocar uma música. Baixinho no começo, depois foi aumentando. Era uma música antiga, dessas que tocavam nos anos 80, uma balada romântica que eu não ouvia há décadas. E o mais estranho, não tinha chiado, não tinha interferência. O som estava perfeito, cristalino. Estendi a mão para desligar, mas hesitei, porque junto com a música comecei a sentir um cheiro, um perfume suave, meio adocicado, como se alguém tivesse entrado no caminhão. Olhei para o banco do carona, vazio, claro. Olhei pelo retrovisor, para o espaço atrás dos bancos. Nada. O perfume continuava ali,
inconfundível, e junto com ele uma sensação de presença, de que eu não estava mais sozinho na cabine. Meu corpo inteiro ficou arrepiado, as mãos começaram a suar no volante. Pensei em parar, sair do caminhão, respirar ar fresco, espantar aquela sensação toda, mas ao mesmo tempo tinha medo de parar, medo do que poderia encontrar lá fora, ou do que poderia acontecer se eu ficasse parado ali no escuro. Então, fiz a única coisa que consegui pensar. Comecei a rezar. Não sou dos mais religiosos, mas a minha mãe me criou na fé. Sempre acreditei que existe algo maior, algo que a gente não entende completamente. E naquele momento, com o coração disparado e o medo tomando conta, comecei a murmurar um Pai Nosso. E sabe o que aconteceu? Conforme eu ia rezando, o medo foi diminuindo. Não desapareceu, mas ficou suportável. A sensação de presença continuava, mas ela não parecia mais ameaçadora. Parecia pacífica, de certa forma. A música no rádio terminou e entrou outra, também antiga. Continuei dirigindo, rezando baixinho, tentando manter a calma. E aos poucos, as coisas começaram a voltar ao normal. O perfume foi sumindo. A sensação de presença foi se dissipando. Quando olhei para o painel do rádio, ele estava desligado de novo, mas eu tinha certeza absoluta que a música tinha tocado. Não foi imaginação. Dirigi por mais uns 40 minutos em estado de alerta total, tenso, esperando que algo mais acontecesse. Mas nada aconteceu. A estrada continuou vazia, silenciosa, normal. Quando finalmente vi as luzes de um posto à frente, um alívio enorme tomou conta de mim. Parei, estacionei o caminhão numa vaga afastada e desliguei o motor. Fiquei ali sentado por alguns minutos, só respirando, tentando processar tudo. As mãos ainda tremiam um pouco. Desci da cabine e caminhei até a lanchonete do posto. Eram quase 3 da manhã. Tinha um frentista sonolento e uma atendente bocejando atrás do balcão. Pedi um café bem forte e um pão de queijo. Sentei numa mesa de canto e fiquei ali, tomando o café aos poucos, sentindo o calor do líquido descendo pela garganta. Comecei a me sentir ridículo. Será que eu tinha cochilado sem perceber? Será que tudo aquilo tinha sido um sonho, uma alucinação causada pelo cansaço? Mas não, eu sabia que não. Estava acordado o tempo todo. Tinha acontecido algo que eu não conseguia explicar, mas tinha acontecido. Lembrei do envelope. Voltei para o caminhão e peguei ele no porta-objetos. Ali, sob a luz dos postes do posto, examinei com mais cuidado. Continuava fechado, sem nenhuma marca, nenhuma identificação. Só aquele papel amarelado e liso. Pensei de novo em abrir, mas daquela vez, a vontade de não abrir era ainda maior. Guardei o envelope no bolso da camisa e voltei para a lanchonete. A atendente me olhou com aquela cara de quem está acordado há horas demais. Longa noite? Ela perguntou, num tom de solidariedade. Você nem imagina, respondi, forçando um meio sorriso. Sempre é assim nessa estrada, ela disse, como quem sabia de alguma coisa. Já trabalhei aqui há 7 anos. As madrugadas são peculiares. Peculiares como? Perguntei, curioso. Ela deu de ombros. Às vezes, acontecem coisas que a gente não sabe explicar. Caminhoneiros que param aqui contando histórias estranhas. Luzes no céu. Pessoas que aparecem e desaparecem. Eu mesma já vi umas coisas. Fiquei tentado a contar o que tinha acontecido comigo, mas me contive. Não conhecia aquela mulher e a história parecia absurda demais. Você acredita nessas coisas? Acabei perguntando. Eu acredito que existe muito mais entre o céu e a terra do que a gente consegue entender, ela respondeu com um olhar cansado, mas sincero. Já aprendi a não duvidar de tudo. Aquela resposta me deu um certo conforto. Terminei meu café, agradeci e voltei para o caminhão. Ainda eram quase 4 da manhã. Decidi dormir ali mesmo, no posto, até clarear o dia. Ajeitei o banco, peguei uma manta que sempre carrego e tentei descansar. Mas o sono não vinha. Ficava repassando tudo na cabeça. A mulher no acostamento,
O envelope, a sensação de loop na estrada, o rádio ligando sozinho, o perfume, a presença. Eventualmente o cansaço venceu e eu dormi. Não sei por quanto tempo. Quando acordei, o sol já estava alto e o posto fervilhando de gente. Eram quase 9 da manhã. Tinha dormido umas 4, 5 horas. Me levantei meio grogue, lavei o rosto no banheiro do posto, tomei outro café e voltei para a estrada. Goiânia estava umas 3 horas dali. Segui viagem com a cabeça ainda meio embaralhada, mas decidido a cumprir o que tinha prometido. Cheguei em Goiânia por volta do meio-dia. Fui direto para o endereço que a mulher tinha me passado. Rua Dona Gersina, número 112, setor Campinas. Coloquei no GPS do celular e segui as instruções. Era um bairro tranquilo, residencial, de casas antigas e ruas arborizadas. O número 112 era uma casa pequena, amarela, com um portãozinho de ferro e um jardim na frente. Parecia cuidada, mas tinha um ar de abandono, de tempo parado. Estacionei o caminhão na rua e desci. Fiquei ali parado na calçada por um tempo, olhando para casa, segurando o envelope. Parte de mim queria simplesmente ir embora, esquecer aquilo tudo. Mas eu tinha dado minha palavra. Abri o portão e caminhei até a porta. Toquei a campainha, esperei. Nada. Toquei de novo. Continuava sem resposta. Bati na porta com os nós dos dedos mais forte. Tem alguém aí? Oi? Silêncio. Comecei a ficar irritado. Vim até ali para nada. A tal pessoa que ia estar esperando não estava ali. Dei a volta pela casa, procurando alguma janela aberta, algum sinal de vida. Tinha roupas secando no varal do quintal dos fundos. Isso me deu esperança. Voltei para a porta da frente e bati de novo, com mais insistência. Finalmente, ouvi passos lá dentro. A porta se abriu devagar, revelando uma senhora de cabelos brancos, uns 70 e poucos anos, vestindo um roupão florido. Pois não? Ela disse meio ressabiada. Boa tarde, senhora. Desculpa incomodar. Eu trouxe uma coisa para a senhora. Mostrei o envelope. Ela olhou para ele sem entender. Para mim? Quem mandou? Foi uma mulher que eu encontrei na estrada, ontem à noite. Ela me pediu para entregar isso aqui nesse endereço. A senhora franziu a testa. Pegou o envelope das minhas mãos e olhou com atenção, virando ele de um lado para o outro. Que mulher! Eu não sei o nome dela. Ela estava parada na estrada. Me pediu o favor de trazer isso aqui. A senhora rasgou o envelope com cuidado e tirou o papel de dentro. Abriu ele, leu em silêncio. E o que aconteceu em seguida me deixou completamente desconcertado. Os olhos dela se encheram de lágrimas. A mão que segurava o papel começou a tremer. Ela levou a outra mão à boca, sufocando um soluço. Meu Deus do céu! Ela murmurou. Meu Deus do céu! Fiquei sem saber o que fazer. A senhora está bem? Eu trouxe alguma notícia ruim? Ela balançou a cabeça, ainda chorando. Mas era um choro misturado com algo que parecia alívio, felicidade. Pode me descrever essa mulher? Ela pediu, enxugando as lágrimas com a manga do roupão. Descrevi. O cabelo preso, a roupa simples, a idade aproximada. A senhora foi ficando cada vez mais pálida conforme eu falava. Onde exatamente o senhor encontrou ela? Contei. A estrada, o horário, o ponto aproximado. Ela me fez repetir tudo 2 vezes. Quando terminei, ela me olhou nos olhos com uma intensidade que me assustou. O senhor sabe quem é essa mulher? Não, senhora. Ela não disse o nome. A senhora respirou fundo, como se precisasse de coragem para dizer o que vinha a seguir. O nome dela é Helena. Era minha filha. Meu estômago deu um nó. Era? Ela morreu há 6 meses. Num acidente de carro, naquela mesma estrada que o senhor disse, voltando de São Paulo para cá. O mundo pareceu girar ao meu redor. Segurei no batente da porta para não cambalear. Isso não é possível, senhora. Eu falei com ela. Ela me entregou esse envelope. Ela estava ali de carne e osso. A senhora tinha um olhar que misturava dor e algo que eu só posso descrever como paz. Eu sei que parece loucura, moço, mas eu acredito no senhor. Porque essa carta aqui,
Ela levantou o papel tremendo. Isso é a letra dela. É uma mensagem que ela tinha me prometido escrever antes do acidente, mas nunca teve tempo. Ela dizia que ia me escrever uma carta quando chegasse em Goiânia, me contando sobre uma decisão importante que tinha tomado. Mas ela nunca chegou. Fiquei ali, mudo, tentando processar aquilo. "O que está escrito?" consegui perguntar. Ela hesitou, mas depois leu em voz alta, a voz falhando. "Mãe, eu decidi perdoar ele. Eu sei que você sempre me pediu isso, mas eu nunca consegui. Agora consegui. Diga para ele que não guardo mais mágoa, que eu entendi e que eu sempre vou amar vocês dois. Helena." O silêncio que se seguiu foi profundo. "Ele é o pai dela", a senhora explicou, enxugando as lágrimas. "Ele nos deixou quando ela era criança. Helena guardou uma mágoa muito grande a vida toda. Eu sempre pedi para ela perdoar, mas ela era teimosa. E depois do acidente, eu fiquei com esse peso, sabe? De pensar que ela tinha morrido carregando aquele rancor. Não sabia o que dizer. As palavras me faltavam completamente. E agora ela conseguiu me mandar isso", a senhora continuou, apertando a carta contra o peito. "Conseguiu me dizer que está tudo bem, que ela encontrou a paz." Ficamos ali parados, ela na porta, eu na frente, compartilhando aquele momento impossível, improvável, mas absolutamente real. "O senhor quer entrar? Tomar uma água, um café?" Agradeci, mas recusei. Precisava ir. Precisava processar aquilo tudo sozinho. "Só queria agradecer, moço. Do fundo do coração. O senhor não tem ideia do presente que me trouxe hoje." Saí dali com as pernas bambas, a cabeça girando. Entrei no caminhão e fiquei sentado ali, sem ligar o motor, só olhando para o nada. Peguei o celular e procurei notícias sobre acidentes naquela estrada. Não demorou muito para encontrar. Acidente fatal na BR deixa uma vítima. A data batia, o local batia. Tinha até uma foto da vítima numa matéria mais detalhada. Quando abri a imagem, meu coração quase parou. Era ela, a mulher que eu tinha encontrado na estrada, Helena. Fiquei mais 2 horas ali parado, tentando entender, mas não tinha entendimento possível. Tinha acontecido algo que escapava de toda lógica, de toda razão. E no fundo, eu sabia que nunca ia conseguir explicar aquilo para ninguém de forma que fizesse sentido. Liguei o motor e segui para fazer a entrega da carga. Cumpri o trabalho, fiz o que tinha que fazer, mas minha cabeça estava a quilômetros dali. Voltei para São Paulo na terça-feira. Na viagem de volta, passei pelo mesmo trecho da estrada onde tinha encontrado Helena. Era dia claro, sol forte, trânsito normal, tudo absolutamente comum. Mas mesmo assim, reduzi a velocidade quando cheguei perto do local aproximado. Fiquei olhando para o acostamento, como se esperasse vê-la ali de novo. Não vi nada, é claro, mas aquela sensação de presença voltou por um momento suave, quase imperceptível, e junto dela, aquele perfume adocicado. Nos dias seguintes, contei a história para alguns colegas de estrada, gente de confiança que conhece essa vida. As reações foram variadas. Alguns acharam que eu tinha cochilado e sonhado. Outros acreditaram sem questionar, porque já tinham vivido coisas parecidas. Outros ficaram no meio termo, sem saber o que pensar. Tem um motorista, o Zé Carlos, que roda há mais de 30 anos, me disse uma coisa que ficou na minha cabeça. "Renatão, a estrada não é só asfalto e máquina. Tem uma dimensão dela que a gente não vê, mas que existe. Às vezes, ela se abre para a gente, mostra coisas que não deveria ser possível. E quando isso acontece, é porque tem um propósito. Você foi escolhido para ajudar aquela alma a encontrar paz. Não questiona, agradece e segue em frente." Acho que ele está certo. Com o tempo, a história foi ficando mais digerível na minha cabeça. Não menos estranha, não menos impossível, mas mais aceitável, sabe? A gente passa a vida inteira achando que entende como o mundo funciona, que conhece as regras, que sabe o que é real e o que é imaginação. Mas aí acontece algo assim, e todas as certezas vão para o espaço.
Voltei naquela casa em Goiânia mais 2 vezes nos meses seguintes. Sempre que fazia a rota para lá, eu dava um jeito de passar no setor Campinas. Levava um bolo, umas frutas, só para conversar um pouco com a dona Marta, que era o nome da mãe da Helena. Na segunda visita, ela me contou mais sobre a filha. Helena era professora de literatura numa escola estadual. Casou nova, separou depois de 3 anos. Não teve filhos. Era uma pessoa reservada, de poucos amigos, mas intensamente dedicada aos alunos. Tinha o sonho de escrever um livro um dia, mas nunca começou. Sempre adiava, sempre tinha uma desculpa. Ela era muito parecida comigo, Dona Marta me disse com um sorriso triste. Teimosa, orgulhosa, a gente tinha aquele jeito de guardar as mágoas, de não conseguir perdoar fácil. Eu tentei ensinar diferente para ela, mas no fim, ela puxou isso de mim. Mostrou fotos. Helena criança, sorrindo com os dentes faltando. Helena adolescente, séria, num uniforme escolar. Helena adulta, formatura da faculdade, olhar determinado. Em todas as fotos, eu conseguia reconhecer traços da mulher que tinha visto naquela noite. Mas, ao mesmo tempo, era como se fossem pessoas diferentes. A Helena das fotos tinha uma dureza no olhar, uma tensão. A Helena que eu encontrei tinha uma suavidade, uma paz. Depois que recebi a carta, Dona Marta continuou, eu consegui falar com o Joaquim, o pai dela. Ele mora em Belo Horizonte agora, tem uma outra família. Eu liguei, contei sobre a carta, li para ele. O homem chorou, moço. Chorou que nem criança. Ele carregava a culpa de ter abandonado a gente, de nunca ter conseguido reconquistar o amor dela. E saber que ela perdoou, mesmo depois que não está mais aqui, isso deu uma paz para ele também. E para a senhora? Perguntei. Para mim deu uma certeza, ela respondeu, olhando para algum ponto distante. Certeza de que a morte não é o fim, de que existe algo mais, algo maior, e de que o amor continua, mesmo quando o corpo já não está mais aqui. Saí daquela segunda visita pensando muito sobre isso, sobre perdão, sobre orgulho, sobre as coisas que a gente guarda dentro e que acabam envenenando a vida da gente. Pensei na minha própria vida, nas minhas próprias mágoas. Tinha uma história com meu irmão, uma briga por herança depois que meu pai morreu, que a gente nunca tinha resolvido. Ficamos 5 anos sem se falar por causa de um pedaço de terra. Depois daquela história toda com a Helena, eu liguei para o meu irmão, pedi desculpa. Disse que não importava mais quem tinha razão, que o importante era a gente ser família de novo. Não foi fácil. Ele estava reticente no começo, meio desconfiado. Mas eu insisti. E aos poucos, a gente foi se reaproximando. Hoje a gente se fala toda semana. Às vezes até se encontra quando eu passo pela cidade dele. Às vezes eu penso que foi isso que a Helena quis me ensinar naquela noite. Que a vida é curta demais para a gente viver preso em mágoa. Que perdoar liberta a gente tanto quanto a pessoa perdoada. Mas voltando à história, tem um detalhe que eu ainda não contei e que é o mais importante de todos. Lembra que eu disse que tem um bilhete no meu painel até hoje? Pois é, deixa eu explicar. Uns 3 meses depois de tudo isso, eu estava rodando de novo, sozinho, numa madrugada. Era outra rota, nem era perto daquela estrada onde encontrei a Helena. Eu estava vindo de Mato Grosso, descendo para São Paulo, carregado de soja. Parei num posto para abastecer. Eram umas 2 da manhã. Fui no banheiro, lavei o rosto, comprei um café. Quando voltei para o caminhão, tinha um pedaço de papel dobrado embaixo do limpador do para-brisa, do lado do motorista. Meu primeiro pensamento foi que era propaganda, essas coisas que o pessoal deixa nos carros. Mas quando peguei o papel, vi que era diferente. Era um pedaço de papel amarelado, velho, parecido com o do envelope que eu tinha entregado. Abri o papel. E o que estava escrito ali, numa letra delicada e firme, me fez tremer. Obrigada por levar minha voz quando eu não podia mais falar. Você será sempre protegido na estrada. H. Só isso. Curto, direto. Mas o impacto daquelas palavras foi imenso.
Olhei em volta. O posto estava vazio, não tinha ninguém perto do meu caminhão. Perguntei para o frentista se ele tinha visto alguém mexendo no meu veículo. Ele disse que não, que estava ocupado atendendo outro cliente. Voltei para o caminhão segurando aquele papel como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Sentei na cabine e fiquei ali, lendo e relendo aquelas palavras. H. Helena. Era ela. De alguma forma, era ela agradecendo. E tem mais. Desde aquela noite, desde que recebi esse bilhete, eu nunca mais tive um problema sério na estrada. E olha, já se passaram quase 7 anos. 7 anos rodando, milhares de quilômetros, viagens em todas as condições possíveis. Já passei por temporal forte. Já dirigi com neblina fechada, já enfrentei estrada esburacada, já tive que desviar de acidente. Mas nunca, nunca o meu caminhão me deixou na mão. Nunca tive um estouro de pneu grave, nunca tive problema de motor, nunca me envolvi em colisão. Teve uma vez, uns 2 anos atrás, que eu estava descendo uma serra no Paraná e os freios começaram a falhar. Senti eles ficando moles, não respondendo direito. Meu coração disparou, porque quem conhece estrada sabe o perigo que é descer serra sem freio. Mas de alguma forma eu consegui controlar o caminhão, usar o freio motor, achar um escape safety, parar em segurança. Quando o mecânico olhou depois, ele não entendeu como eu tinha conseguido parar. O sistema estava completamente comprometido. Eu deveria ter capotado, mas eu não capotei. Teve outra ocasião, numa viagem noturna pelo interior de Minas, que eu cochilei por uma fração de segundo no volante. Quando abri os olhos, o caminhão estava saindo da pista. Mas eu senti uma pressão no volante, como se alguém tivesse girado ele de volta para a pista. Não fui eu juro que não fui eu. Foi automático, instintivo, como se outra mão tivesse ajudado. E assim vai. Pequenos milagres, pequenas proteções, pequenos sinais de que eu não estou sozinho. Eu guardo esse bilhete sempre comigo. Ele fica ali no painel, preso com uma fita adesiva, amarelando com o tempo e com o sol. Já está meio gasto, as bordas descascando, mas as palavras ainda são legíveis. E toda vez que eu pego a estrada, antes de ligar o motor, eu olho para aquele bilhete e agradeço. Agradeço a Helena, agradeço a Deus, agradeço às forças que eu não entendo, mas que sei que existem. Às vezes, em noites muito específicas, quando estou sozinho na madrugada e a estrada está vazia, eu ainda sinto aquele perfume. Vem de repente, fica uns segundos, desaparece. Não me assusta mais. Pelo contrário, me conforta. É como se fosse um lembrete de que ela está por perto, de que a promessa dela se mantém. Eu já contei essa história para muita gente. Para colegas de estrada, para família, para estranhos em postos de gasolina na madrugada. As reações são sempre variadas. Tem quem acredite imediatamente, tem quem duvide, tem quem fique no meio termo. Mas todo mundo, absolutamente todo mundo, fica quieto quando eu mostro o bilhete. Porque é difícil argumentar contra algo físico, algo que você pode tocar, algo que existe. A dona Marta, quando mostrei o bilhete para ela, chorou de novo. Reconheceu a letra imediatamente. É dela, é da minha menina, ela disse beijando o papel. Ela te escolheu mesmo. Não sei por que fui escolhido. Não sei o que fiz para merecer ser o mensageiro. Talvez não tenha sido sobre merecer. Talvez tenha sido simplesmente porque eu estava ali, no momento certo, no lugar certo, com o coração aberto o suficiente para aceitar algo inexplicável. Ou talvez tenha sido porque eu precisava dessa experiência, tanto quanto a Helena precisava de alguém para entregar aquela carta. Talvez a gente tenha se ajudado mutuamente, ela me mostrando que existe mais do que o visível, e eu dando a ela a chance de fazer a paz consigo mesma e com a família. Hoje, quando passo por aquele trecho da estrada onde encontrei ela pela primeira vez, sempre reduzo a velocidade. Olho para o acostamento. Não espero vê-la de novo, mas presto atenção, com respeito, com gratidão. Às vezes, paro o caminhão ali do lado,
desligo o motor, fico uns minutos em silêncio. É minha forma de honrar aquele encontro, aquela noite, aquela experiência que mudou minha vida. Porque mudou, sabe? Mudou completamente a forma como eu vejo o mundo. Antes, eu era mais cético, mais pragmático. Acreditava em Deus, sim, mas de uma forma meio distante, meio automática. Depois daquela noite, minha fé se tornou algo vivo, presente, real. Não uma fé cega, mas uma fé baseada em experiência, em vivência. Aprendi que a morte não é o fim. Aprendi que o amor transcende, que os laços permanecem, que existem coisas entre o céu e a terra que a gente nunca vai entender completamente, mas que pode sentir, pode testemunhar, pode carregar no coração. Aprendi também a importância de cumprir promessas, por menores que sejam. Eu poderia ter ignorado o pedido da Helena, ter jogado aquele envelope fora, ter seguido viagem como se nada tivesse acontecido. Mas eu dei minha palavra e cumpri. E isso fez toda a diferença, não só para ela e para a mãe dela, mas para mim também. E aprendi sobre perdão, sobre como carregar rancor nos pesa, nos diminui, nos prende, e como perdoar liberta, abre caminhos, traz paz. A Helena precisou morrer para encontrar essa paz. Eu espero não precisar. Espero conseguir perdoar agora, enquanto estou vivo. Enquanto ainda tenho tempo de consertar o que está quebrado, de aproximar o que está distante. Teve um momento, alguns meses depois de tudo isso, que eu estava conversando com um padre numa cidadezinha do interior. Contei a história para ele, perguntei o que ele achava. Ele ficou pensativo por um tempo e depois disse: "Meu filho, a gente vive num mundo muito materialista. Acha que só existe aquilo que pode ser visto, tocado, medido, mas a realidade é muito mais vasta do que isso. Deus trabalha de formas misteriosas e às vezes permite que o véu entre os mundos se torne mais fino para nos lembrar de que há mais. O que aconteceu com você foi uma graça para você, para aquela mulher, para a família dela. Não tente entender com a razão, aceite com o coração." Acho que foi o melhor conselho que recebi. Parei de tentar explicar racionalmente. Parei de buscar lógica. Simplesmente aceitei. E nessa aceitação, encontrei paz. Claro que ainda tenho perguntas. Ainda me pergunto como foi possível aquilo tudo. Como a Helena conseguiu se manifestar. Como ela me encontrou. Como ela sabia que eu ia estar ali naquele exato momento. Porque eu, e não outra pessoa. Mas aprendi a viver com essas perguntas sem resposta. Aprendi que nem tudo precisa ser explicado. Algumas coisas são simplesmente para ser vividas, sentidas, carregadas. E eu carrego essa história comigo com orgulho, com gratidão, com um senso profundo de privilégio por ter sido parte de algo tão especial, tão único, tão sagrado. Tem gente que me pergunta se eu tenho medo de rodar de noite depois disso, se eu fico apreensivo quando vejo alguém parado no acostamento. A resposta é não. Não tenho medo. Talvez devesse, né? Mas não tenho. Porque o que aconteceu comigo não foi assustador, foi bonito. Foi triste também, claro, pela história da Helena, pela dor da mãe dela. Mas foi bonito na essência. Foi um encontro de almas, um ato de amor transcendendo a morte. E isso não é para ter medo. Isso é para agradecer. Agora, toda vez que vejo alguém parado na estrada, eu presto atenção. Não paro sempre, porque nem sempre é seguro, nem sempre é possível. Mas quando posso, quando sinto que devo, eu paro. Pergunto se está tudo bem, se precisa de ajuda. A maioria das vezes é só alguém com problema no carro, com pneu furado, sem combustível. Situações normais, explicáveis. Mas eu sempre fico na esperança, num cantinho do meu coração, de que um dia vai ser algo mais. De que vai ser outra mensagem do além, outro pedido, outra chance de ser útil para alguém que já não está mais aqui, mas que ainda tem algo pendente, algo importante a resolver. Até agora, não aconteceu de novo. E talvez nunca aconteça.
Talvez aquela tenha sido uma experiência única na vida, um momento singular que não se repete. E tá tudo bem. Uma vez já foi mais do que suficiente para mudar tudo. Mas eu permaneço aberto, permaneço atento, porque aprendi que a estrada é cheia de mistérios, cheia de histórias, cheia de possibilidades que vão além do que a gente pode imaginar. E sabe o que mais me impressiona? Quantas histórias parecidas existem por aí. Depois que comecei a contar a minha, outros caminhoneiros vieram compartilhar as deles. Histórias de encontros estranhos na madrugada, de ajuda vinda de lugares impossíveis, de vozes que avisaram de perigos, de presenças que protegeram em momentos críticos. Tem um motorista, o Carlão, que me contou que uma vez o rádio do caminhão dele ligou sozinho e uma voz feminina disse: "Desvia para a direita agora". Ele obedeceu por instinto e 2 segundos depois, um carro em alta velocidade passou exatamente onde ele estava, na pista errada. Se ele não tivesse desviado, seria uma colisão frontal fatal. Tem a história da Joana, uma das poucas caminhoneiras que conheço, que jurou ter visto um caminhão fantasma fazendo a mesma rota que ela por horas, sempre à frente, como se estivesse guiando ela em segurança, até que chegou no destino e o caminhão simplesmente desapareceu. Tem o seu Manoel, aposentado hoje, mas que rodou 40 anos, que disse que uma vez quase bateu de frente num caminhão numa curva, mas sentiu como se mãos invisíveis tivessem puxado o volante dele no último segundo, salvando os 2 veículos. Histórias e histórias e histórias. A estrada é cheia delas, e quanto mais a gente compartilha, mais percebe que não estamos sozinhos nisso. Que existe uma comunidade de pessoas que passou por experiências inexplicáveis e que carrega essas memórias como tesouros, como provas de que o mundo é muito maior do que parece. Eu, pessoalmente, me sinto parte de algo especial. Parte de um grupo de pessoas que teve o privilégio de espiar além da cortina, de tocar o mistério, de sentir na pele que a vida não acaba quando o coração para de bater. E isso me dá uma força imensa. Nos dias difíceis, quando o cansaço aperta, quando a saudade de casa é grande demais, quando a estrada parece não ter fim, eu olho para o bilhete no painel e lembro: eu sou protegido. Eu tenho um anjo da guarda que prometeu cuidar de mim. E essa promessa me sustenta. Não sei quando vou morrer, ninguém sabe, mas quando minha hora chegar, eu espero ter cumprido meu propósito aqui. Espero ter sido útil, ter ajudado quem precisava, ter levado mensagens, cargas e esperanças de um lado para o outro do país. E espero encontrar a Helena do outro lado, poder agradecer pessoalmente, poder dizer que a história dela importou, que mudou vidas, que deixou uma marca. Porque deixou em mim, deixou na mãe dela, deixou no pai dela. E quem sabe em quantas outras pessoas que ouviram essa história e pararam para refletir sobre perdão, sobre vida após a morte, sobre mistério e fé. E no fundo, acho que é isso que a gente está aqui para fazer, né? Deixar marcas, tocar vidas, ser ponte entre pessoas, entre mundos, entre dimensões. Eu fui ponte entre a Helena e a mãe dela. Fui o mensageiro que levou a palavra final, a palavra de paz, a palavra de perdão. E que honra foi essa, que privilégio absurdo. Às vezes eu choro quando penso nisso tudo. Choro de gratidão, de emoção, de consciência de ter sido parte de algo tão maior que eu. E tá tudo bem chorar. A vida na estrada já é dura o suficiente. A gente precisa sentir, precisa se permitir ser humano, ser vulnerável, ser tocado pelas coisas. Teve uma noite recente que eu estava rodando sozinho de novo, de madrugada. A estrada estava vazia. O rádio estava ligado baixinho e de repente começou a tocar aquela mesma música que tinha tocado naquela noite, a balada dos anos 80. Não lembrava qual era, nunca consegui identificar, mas quando ouvi de novo, algo dentro de mim reconheceu. Parei o caminhão no acostamento, desliguei o motor, fiquei ali sentado ouvindo a música com lágrimas descendo pelo rosto.
e senti ela ali. Senti a Helena ali comigo, compartilhando aquele momento. Não era assustador, era reconfortante, era lindo. Quando a música terminou, agradeci em voz alta. Obrigado, Helena. Obrigado por confiar em mim. Obrigado por me mostrar que existe mais. Obrigado por me proteger. Eu nunca vou esquecer você. E segui viagem. O coração cheio, a alma em paz, os olhos ainda molhados, mas com um sorriso no rosto. Essa é a minha história. A história do pedido estranho feito a um caminhoneiro na madrugada. Não espero que todo mundo acredite. Não preciso convencer ninguém. Só estou compartilhando o que vivi, o que senti, o que carrego comigo. Se você está ouvindo isso e já passou por algo parecido, saiba que não está sozinho. Saiba que é real, que é válido, que merece ser honrado. Não deixa ninguém te fazer duvidar da sua experiência. Se tocou você, se mudou você, é porque era para ser. E se você está ouvindo isso e nunca passou por nada assim, fica aberto. A vida é cheia de surpresas. E quando menos esperar, quando menos estiver preparado, o mistério pode bater na sua porta. E quando bater, não fuja, não ignore, aceite, deixe entrar, deixe transformar você. Porque no fim das contas, a gente está nessa vida para crescer, para aprender, para evoluir. E essas experiências, por mais assustadoras que possam parecer no início, são presentes. São oportunidades de expandir nossa consciência, de entender que somos muito mais do que carne e osso, que somos alma, energia, eternidade. Olha, eu não sei quanto tempo ainda vou rodar. Não sei quantos anos ainda tenho pela frente. Mas sei que enquanto eu tiver força, enquanto eu tiver saúde, vou continuar na estrada, porque é aqui que eu pertenço, é aqui que faz sentido, é aqui que me sinto vivo. E quem sabe o que mais me espera? Quem sabe quantas outras histórias ainda vou viver, quantos outros encontros impossíveis ainda vão acontecer. Eu tô pronto, tô aberto, tô esperando, e enquanto isso, rodo pelas estradas do Brasil, levando cargas, levando esperanças, levando histórias. Sou um elo numa corrente enorme de gente que sustenta esse país, que move a economia, que conecta pessoas e lugares. E às vezes, só às vezes, sou também mensageiro de algo muito maior, algo que vem de além. Algo que a gente não entende, mas que faz todo o sentido do mundo quando acontece. Então, se você um dia estiver na estrada de madrugada e vir alguém parado no acostamento, pense 2 vezes antes de só passar reto. Pode ser alguém precisando de ajuda comum. Ou pode ser algo mais, pode ser um teste, pode ser uma oportunidade de ser útil de uma forma que você nem imagina. Eu escolhi parar naquela noite, e essa escolha mudou tudo. E você, o que escolheria fazer? Pensa nisso enquanto eu vou rodando por aí. E se você tem uma história parecida, se você já viveu algo inexplicável na estrada ou em qualquer outro lugar, compartilha. Conta para alguém, não deixa morrer dentro de você, porque essas histórias precisam ser contadas, precisam ser lembradas, precisam continuar vivas. São elas que nos conectam com o mistério, são elas que nos lembram de que existe mais, muito mais. E é isso, essa é a história completa. O pedido estranho que recebi na madrugada e que mudou minha vida para sempre. O bilhete continua aqui no painel, amarelando, envelhecendo, mas sempre presente, sempre me lembrando. Obrigada por levar minha voz quando eu não podia mais falar. Você será sempre protegido na estrada. E eu sou. Eu sei que sou. Então fica aí meu relato, meu testemunho, minha verdade. Acredita quem quiser. Duvida quem precisar. Mas para mim, isso aqui é tão real quanto o volante que eu seguro todo dia, quanto o asfalto que passa debaixo dos meus pneus, quanto o sol que nasce toda manhã no horizonte. É real. Aconteceu. E vai ficar comigo até o último dia da minha vida. E quando esse dia chegar, tenho certeza que a Helena vai estar lá do outro lado, esperando para me agradecer de novo. E para me guiar como ela prometeu.
Até lá eu sigo, rodo, vivo, agradeço. E quem sabe a gente não se encontra por aí numa estrada qualquer, numa madrugada qualquer. Se acontecer, pode ter certeza, vou ter uma história para te contar. Boa estrada para você. E que a proteção que eu tenho seja estendida a todos que rodam por aí, trabalhando, vivendo, sonhando. A estrada é dura, mas é generosa também. A estrada tira, mas dá muito mais. A estrada ensina, e quem tem humildade para aprender nunca fica sem lição. Vai entender o que tem nessas estradas, irmão. Vai entender o que acontece quando a madrugada cai, e o mundo silencia e só sobra você, sua fé e o mistério. Eu entendi, da forma mais profunda e mais real possível. E por isso sou eternamente grato. Grato à estrada, grato a Helena, grato a Deus, grato à vida. E se você chegou até aqui ouvindo esse relato todo, te agradeço também, porque compartilhar isso é importante para mim. É manter viva a memória dela, é honrar o que aconteceu. Então, obrigado, de coração. E lembra, se um dia alguém te fizer um pedido estranho na madrugada, pensa bem antes de negar. Pode ser só um pedido comum, ou pode ser a chance da sua vida de tocar o impossível. Eu toquei, e nunca mais fui o mesmo. E não trocaria isso por nada nesse mundo.